Eu tinha acabado de descer da lancha de apoio quando ouvi meu próprio nome ser pronunciado com desdém. Não era um chamado formal, não era saudação de oficial, tampouco uma expressão de reconhecimento. Era zombaria. Disfarçada de piada, claro, como tantas vezes havia acontecido na minha vida. Só que agora, havia uma diferença essencial. Eu não era mais a menina que engolia o choro e virava o rosto fingindo não ter escutado, e muito menos a marinheira novata que pedira permissão, com voz embargada, para embarcar pela primeira vez. Agora, eu era comandante, oficialmente designada para assumir o navio que por anos me serviu de trincheira, prisão e salvação. Mas naquele momento, ele ainda não sabia. E a frase saiu com gosto de escárnio. Ali, ó, o lixo da marinha chegou. Ele riu como se tivesse contado a melhor anedota do mundo. Os 2 homens ao lado, padrinhos de batismo dele, figuras antigas da força, hoje subalternos em minha nova tripulação, também riram. Riram alto, como velhos que já se consideram donos do mundo, ou pelo menos donos das histórias que contam. Eu não sorri, apenas continuei andando com a mochila atravessada nos ombros, as botas firmes no chão do cais, sentindo cada palavra reverberar nos ossos. Aquilo era um teste, ou uma provocação, ou talvez nem isso. Talvez fosse só mais uma demonstração da certeza que ele sempre teve de que eu jamais chegaria a lugar nenhum. Meu pai ainda usava o velho boné desbotado da ativa, mesmo estando na reserva. Era sua armadura contra o tempo, mas já não escondia as marcas de quem envelheceu mais por amargura do que por batalha. Ele falava alto, sempre, como se o volume garantisse autoridade, e carregava nos ombros a mania de menosprezar qualquer mulher que ousasse vestir uma farda. Inclusive a própria filha. Meus passos não diminuíram. Passei por eles como se estivesse passando por um poste de sinalização ou uma boia de segurança. Estavam ali, ocupando espaço, mas não me diziam respeito. No entanto, por dentro, o sangue fervia em silêncio. Não por raiva, porque eu havia superado a necessidade de aprovação dele há anos, mas por algo mais fundo. Um tipo de indignação ancestral. O mesmo sentimento que me atravessou quando vi, ainda adolescente, meu pai brindar com os colegas dizendo que filha era desperdício de genética de soldado. Ele nunca escondeu. Só nunca achou que teria que engolir as palavras. No cais, enquanto seguia rumo à entrada lateral da embarcação, cruzando o espaço destinado às autoridades em missão, percebi que ele e os 2 padrinhos estavam indo na mesma direção. Por coincidência, ou ironia, embarcariam no mesmo navio que eu, pois estavam temporariamente designados a bordo como parte de uma missão de apoio logístico. O tipo de situação que a Marinha organiza por conveniência, sem consultar o roteiro emocional dos envolvidos. Mas para mim, aquela coincidência tinha outro nome: acerto de contas. Ainda sem saber da minha nomeação, ele me ignorava como sempre, me olhava sem me ver. Era o mesmo olhar que usava para objetos que estavam no caminho, ou para coisas que queria esquecer que existiam. E mesmo assim, havia um certo incômodo no canto do olho dele, como se algo estivesse errado, como se minha presença fosse um erro de sistema. Ao entrar pelo corredor da lateral do convés principal, senti o ambiente mudar. Silêncio de respeito. 2 marinheiros bateram continência assim que me avistaram. Reparei o movimento com o canto do olho. Não retribuí imediatamente. A hierarquia ainda não havia sido revelada oficialmente a bordo, mas estava prestes a ser. Atravessei os corredores como quem volta para casa depois de anos fora. Meus passos ecoavam como batidas de tambor abafadas por contenção. Cada compartimento que passei trazia uma memória. O dia em que chorei no alojamento porque fui preterida na escala por falta de pulso. O dia em que conduzi uma manobra de evacuação sob chuva intensa e fui ignorada no relatório oficial. O dia em que quase perdi um colega no mar e passei 3 noites sem dormir escrevendo a análise do incidente, que nunca chegou a ser lida por quem deveria. Mas agora, eu carregava comigo outra bagagem. A pasta com minha designação de comando, os registros da cerimônia realizada em sigilo na base central e a cópia da ordem assinada com meu nome completo, Comandante Azevedo, nome que ele sempre se recusou a pronunciar em voz alta. A ordem era clara. Eu assumiria o comando pleno daquele navio, com autonomia total para mudanças de escala, de equipe e de diretrizes operacionais. Não apenas isso.
Eu teria autoridade direta sobre todos os militares embarcados, incluindo ele. E eles, os padrinhos, os velhos amigos de copo e ofensa, também estavam na minha lista de comando. Ou obedeceriam, ou pediriam baixa. Era simples assim, mas ninguém sabia, ainda. A apresentação oficial seria feita no final do dia, ao soar o apito de rotina. Até lá, cada um dos presentes seguiria acreditando que eu era apenas mais uma oficial subalterna, talvez em missão de observação. E ele, meu pai, seguiria zombando. Seguiriam rindo. Mas era questão de horas. Enquanto ajustava a gola da farda no espelho do alojamento, sozinha, respirei fundo. O espelho era pequeno, preso por parafusos gastos. Mas refletia exatamente o que precisava ver. Eu, firme, silenciosa, preparada. O tempo das piadas havia acabado. E eles, todos eles, estavam prestes a descobrir que o lixo da marinha agora dava as ordens. A primeira vez que ouvi meu pai dizer que eu era uma decepção, eu ainda não tinha posto os pés em um navio. Tinha apenas 15 anos e carregava nos ombros o peso de ser filha de um homem que acreditava que mulheres só serviam para admirar a farda, nunca para vesti-la. Cresci cercada por medalhas que não me pertenciam. Histórias de bravura contadas sempre por vozes masculinas e gargalhadas que se transformavam em silêncio quando eu entrava na sala. Ele costumava dizer que a marinha era coisa de gente com fibra, e depois acrescentava com ironia: "E fibra, minha filha, não se vende em salão de beleza." Eu ria por fora, mas por dentro sentia que cada frase dele era uma ordem de exílio. Lembro-me do dia em que levei o formulário de inscrição para o concurso da escola naval. Esperei ele terminar o café, ajeitei o papel na mesa e falei com a voz mais calma que consegui: "Pai, quero tentar." Ele levantou os olhos devagar, leu meu nome no topo da folha e soltou um som que não era exatamente uma risada, mas um ruído de desdém, seco, quase um suspiro impaciente. "Vai brincar de soldadinho agora, é?" perguntou. A resposta não importava. Naquele instante, percebi que qualquer coisa que eu dissesse seria interpretada como desafio. E ele não tolerava desafio de mulher nenhuma, muito menos da filha. Passei no concurso. Quando a notícia chegou, ele não parabenizou. Disse apenas: "Devem estar precisando preencher cota." Minha mãe tentou suavizar, mas a frieza dele já era um muro entre nós. Ele se afastou nos meses seguintes, e quando finalmente precisei embarcar para o primeiro treinamento prático, ele sequer apareceu na cerimônia. Só me deixou um bilhete curto em cima da cama. "Boa sorte. Espero que aguente." Eu aguentei. Mais do que ele imaginava. Os anos seguintes foram uma sucessão de silêncios. Enquanto eu subia degraus por mérito, ele se mantinha firme na reserva, rodeado por colegas nostálgicos e copos de cachaça. De longe, eu ouvia comentários espalhados, piadas sobre a filha que queria brincar de farda, e fingia não me importar. Mas no fundo, doía. Doía de um jeito que só quem carrega o sobrenome de alguém que nunca te reconheceu pode entender. A primeira visita dele a bordo foi anos depois, quando eu ainda era tenente. Ele veio acompanhar uma inspeção junto de 2 antigos camaradas, os mesmos que depois voltariam a rir da minha cara. Era uma manhã abafada, o sol batendo forte no convés, e eu estava orgulhosa de poder mostrar o navio onde servia. Tinha preparado tudo, relatório impecável, compartimentos em ordem, tripulação alinhada. Queria que ele visse que eu era boa no que fazia, que o sangue dele, apesar de toda a rejeição, corria disciplinado nas minhas veias. Mas antes mesmo de me ver, eu o ouvi. Eu estava atrás da porta do compartimento do comando, esperando a autorização para entrar, quando as vozes chegaram, e com elas, as palavras que ficariam gravadas em mim como tatuagem. "Ela nunca foi filha, só decepção fardada", disse ele sem hesitar, como se falasse de uma estranha. Devia ter feito enfermagem ou casado. Não esse teatro de querer ser homem. Os outros riram. Riram alto. Um deles acrescentou: "Mas pelo menos ela tem coragem, Azevedo." E meu pai respondeu seco: "Coragem é morrer em combate. O resto é vaidade." Por alguns segundos fiquei sem respirar. O ar parecia um metal pesado grudando na garganta. Lembro-me de olhar para minhas próprias mãos, tremendo de raiva e vergonha, e pensar se devia entrar mesmo assim ou esperar até que eles saíssem. No fim, entrei. Cumpri o protocolo. Bati continência e chamei cada um pelo posto.
Nenhum deles notou o vermelho nos meus olhos. Ou, se notaram, fingiram não ver. Aquela foi a primeira lição real de hierarquia que aprendi. A de engolir o que fere e continuar firme. Naquela noite, sentei no alojamento feminino e escrevi uma carta que nunca enviei. Pai, não preciso que me veja. Só que pare de me apagar. Guardei o papel dobrado dentro do bolso interno do uniforme. Anos depois, a carta se desfez, rasgada pelo atrito da rotina, mas as palavras continuaram comigo. Foram elas que me empurraram nas madrugadas de vigia, nas tempestades, nas ordens que precisei dar com a voz firme mesmo quando o medo mordia a alma. Com o tempo, aprendi a existir sem o olhar dele. E, ironicamente, foi nesse vazio que encontrei força. Cada promoção, cada missão concluída, cada soldado que me chamava de senhora, sem hesitação, era uma cicatriz que eu transformava em medalha invisível. Eu sabia que nunca teria o reconhecimento do meu pai, mas descobri que podia viver sem ele. Ainda assim, quando o destino me colocou de volta naquele mesmo navio, agora com a patente mais alta, algo dentro de mim se mexeu. Não era desejo de vingança, era necessidade de justiça. Eu não queria vê-lo humilhado, queria que ele visse. Que testemunhasse, mesmo em silêncio, a mulher que ele tentou reduzir à piada. Enquanto andava pelos corredores estreitos da embarcação, revendo as paredes que um dia foram cenário do meu maior constrangimento, senti a lembrança daquele momento vir inteira. O som abafado das risadas, o cheiro do óleo e do sal, a textura fria da porta contra a qual apoiei a testa tentando conter o choro. Era tudo igual, só que agora o uniforme sobre meus ombros trazia peso diferente. Os mesmos que riram de mim naquele dia, agora teriam que bater continência, incluindo ele. Eu sabia que ele ainda me via como a menina teimosa que contrariava ordens. Mas o que ele não entendia é que foi justamente a dureza dele que me ensinou a suportar o desprezo dos outros. Cada ofensa que ouvi, cada dúvida lançada sobre a minha capacidade, cada vez que disseram que eu era vaidosa demais para comandar, ou sensível demais para aguentar o mar, tudo isso foi ensaio para aquele reencontro. Eu tinha aprendido a responder com silêncio e disciplina, as duas armas que mais o irritavam. Na véspera da minha apresentação oficial, encontrei o registro antigo daquela inspeção arquivado na pasta de relatórios. O documento trazia as assinaturas dos três: meu pai e seus 2 amigos, padrinhos de copo e de humilhação. Na linha de observações, lia-se: comportamento exemplar da equipe técnica. Nenhuma menção ao meu nome, embora eu tivesse coordenado toda a operação. Olhei para aquele papel e senti uma calma estranha. Não era tristeza. Era uma clareza seca. Eu finalmente entendia que nunca teria espaço na narrativa dele, e que isso não importava mais, porque agora a narrativa era minha. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a nascer e o cais se enchia de ecos metálicos, olhei meu reflexo no vidro da cabine e percebi que o rosto refletido já não carregava a adolescente ferida de antes. Carregava comando. Havia rugas novas, marcas de noites mal dormidas e cansaço acumulado, mas também havia firmeza, a firmeza de quem sobreviveu à rejeição e aprendeu a transformá-la em combustível. A lembrança da frase dele, só decepção fardada, não me doía mais. Agora, era combustível silencioso. E enquanto eu revia os relatórios e preparava mentalmente a cerimônia de apresentação, prometi a mim mesma que, quando ele finalmente me olhasse, não veria raiva nem revanche. Veria apenas o reflexo da própria cegueira. Quando fechei o armário e ajeitei o cap sobre a cabeça, um pensamento cortou o ar. Ele nunca me chamaria de filha. E eu não precisava mais que chamasse, porque naquela hora eu já era o que ele dizia que mulher nenhuma conseguiria ser, a comandante do navio que ele servia. Existem lembranças que o tempo não dissolve, apenas as acomoda em lugares mais fundos. A minha ficou guardada no mesmo canto da memória, onde o cheiro de graxa se mistura ao de sal, onde o metal frio parece ecoar o som da respiração. Foi o dia em que meu pai rasgou minha carteira militar diante de toda uma sala, e pela primeira e última vez, eu chorei dentro de um compartimento naval. Era o início do meu 2º ano de formação. Eu ainda não tinha patente suficiente para andar com postura de comando, mas já trazia no olhar o desejo inquebrável de permanecer. Havia passado noites em claro estudando táticas navais,
técnicas de sobrevivência e principalmente como esconder o cansaço quando os instrutores testavam nosso limite físico e psicológico. O curso era brutal. A Marinha não era feita para duvidosos e eu jamais duvidei. O problema é que, para ele, o simples fato de eu estar ali já era um insulto. Naquela semana, a escola naval abriria as portas para a visita de familiares dos cadetes. Um evento simbólico, onde pais, mães e irmãos podiam conhecer as dependências, entender um pouco da rotina e participar da cerimônia de entrega da carteira militar, documento que, para muitos, representava o início da vida como integrante da força. Eu o convidei. Mandei a carta com antecedência, como mandava o protocolo. Escrevi de próprio punho, formalmente, Sr. Azevedo, pai da cadete número 214. Não esperava resposta, mas ele apareceu. Lembro do som das botas dele batendo no piso do corredor principal. Reconheci antes de vê-lo. O mesmo passo firme que ecoou pela casa a vida inteira, sempre acompanhado de ordens que ninguém pedia. Ele entrou de farda de gala, mesmo estando na reserva, como quem reivindica um espaço que já não é seu. Quando me viu, apenas assentiu com a cabeça, aquele gesto seco que ele usava para substituir qualquer forma de carinho. Fiquei de pé, pronta para apresentar as instalações. Ele não pediu para ver nada, só olhou em volta, medindo cada centímetro com os olhos, e finalmente disse: "É aqui que você gasta sua vida?" Tentei responder com dignidade. "É aqui que eu encontrei propósito, senhor." Ele franziu o senho, como se tivesse ouvido uma blasfêmia. O silêncio dele pesou mais do que qualquer ofensa, até que o instrutor anunciou o início da cerimônia e todos se alinharam no salão principal. O ar cheirava a tinta fresca e metal. Os cadetes entraram em fila, e um a um receberam sua carteira das mãos dos superiores. Quando chegou minha vez, o comandante responsável pela turma fez questão de me cumprimentar com um elogio que ecoou pela sala. Exemplo de disciplina e desempenho técnico. Eu me curvei ligeiramente e senti o coração acelerar. Olhei de relance para a lateral, onde meu pai estava, imóvel, impassível, sem sequer bater palmas. Após o fim do evento, os familiares se aproximaram para tirar fotos. Eu me dirigi até ele com a carteira nova nas mãos, o brasão dourado brilhando sob a luz. "Pai", chamei. Consegui. Ele pegou o documento, olhou por 2 segundos e, sem dizer uma palavra, rasgou. O som do papel partindo em 2 metades me atravessou mais do que qualquer grito. E então veio a frase, dita em tom de deboche baixo, mas nítido o suficiente para ser ouvido pelos que estavam próximos. "Isso não vale nada. Você devia estar se casando, não brincando de homem." O salão parou. O barulho ao redor sumiu. Senti o rosto arder, os olhos queimarem, e fiz o que a disciplina me ensinara. Permaneci em silêncio. Peguei as 2 metades do papel do chão, dobrei-as com cuidado e as guardei no bolso interno do uniforme. O instrutor tentou disfarçar o constrangimento, chamando outro grupo para uma nova foto, mas eu já não estava ali. Por dentro, tudo tinha quebrado. Pela primeira vez, percebi que não havia nada que eu pudesse fazer para ser suficiente. Aquele homem nunca veria valor em mim, e se eu quisesse permanecer de pé, teria de me bastar. Saí discretamente e caminhei até o compartimento de manutenção, um espaço isolado usado para guardar equipamentos de solda e ferramentas. Fechei a porta por dentro e me sentei no chão frio. O som distante do mar batendo no casco parecia vir de outro mundo. Tirei do bolso os pedaços da carteira, passei o dedo sobre o brasão rasgado e chorei. Não foi um choro de fraqueza. Foi o tipo de choro que limpa o sal acumulado da alma. O tipo de choro que não quer consolo, só espaço para respirar. Quando terminei, respirei fundo, limpei o rosto com a manga e voltei para o alojamento. Ninguém nunca soube. E ele, certamente, jamais imaginou que aquele gesto não me destruiu, me forjou. Nos dias seguintes, transformei o acontecimento em combustível. Pedi ao setor administrativo outra via da carteira e, em vez de substituí-la completamente, colei no verso da nova os pedaços da antiga, ainda rasgada. Queria lembrar. Queria olhar para aquilo e lembrar o som do papel partindo. Era o som da minha ruptura com o passado. Cada vez que a pegava nas mãos, antes de uma inspeção, sentia a mesma força que me fez não ceder. A cada missão,
A cada avaliação, eu carregava aquela cicatriz dobrada, como quem leva no bolso o motivo para nunca desistir. O episódio se espalhou pelos corredores, porque nada escapa às paredes de uma base militar. Os rumores chegavam aos meus ouvidos disfarçados de curiosidade. Foi verdade que o pai dela rasgou a carteira? Eu nunca confirmei, mas também nunca neguei. Aprendi que o silêncio tem peso maior do que qualquer explicação. E esse silêncio começou a criar em torno de mim uma reputação diferente, a da mulher que não se dobra. Os instrutores, antes indiferentes, começaram a me observar com respeito cauteloso, e meus colegas aprenderam a não testar meus limites. O que era humilhação virou blindagem. Anos depois, quando eu já ocupava um posto de comando intermediário, voltei àquele mesmo compartimento de manutenção durante uma revisão de rotina. O ambiente tinha mudado pouco. O mesmo cheiro de óleo, o mesmo eco metálico. Fiquei parada ali por alguns minutos, sozinha, olhando o reflexo do meu rosto no aço de uma porta. Foi ali que entendi que cada lágrima derramada naquele dia tinha se transformado em aço. O tipo de aço que não dobra, apenas se molda sob pressão. Meu pai nunca mais falou daquele episódio. Fingiu que não aconteceu. Quando nos víamos, ele mantinha o tom burocrático, como se falássemos de trabalho e não de sangue. "Como vai o serviço?" perguntava, sem olhar nos meus olhos. Eu respondia com relatórios frios, cheios de números, porque aprendi que ele só respeitava dados, nunca sentimentos. E no fundo, era melhor assim. A relação entre nós havia se tornado um exercício de protocolo, mas no fundo, parte de mim esperava que o tempo trouxesse algum tipo de acerto. Que ele, um dia, me olhasse e dissesse que errou, que reconhecesse o que rasgou. Porém, o tempo só tornou o silêncio dele mais sólido. Quando soube que ele voltaria a bordo, dessa vez como convidado de uma missão temporária, percebi que o destino tem um jeito curioso de alinhar as marés. Aquele mesmo navio que foi cenário do meu choro seria, anos depois, o palco da minha ascensão. E o homem que me negou o reconhecimento seria obrigado a ouvir meu nome ecoar pelo rádio como autoridade máxima da embarcação. Na noite anterior à cerimônia de posse, retirei de uma pasta pessoal a cópia da velha carteira colada no verso da nova. A cola antiga já estava amarelada, e o papel, gasto. Passei o dedo sobre o brasão e senti algo parecido com gratidão. A dor de antes, agora, era só um lembrete de que eu tinha sobrevivido. Dobre por dobre, eu havia me reconstruído. Quando guardei novamente o documento, percebi que aquele objeto simbolizava tudo o que o uniforme significava para mim: sacrifício, disciplina e renascimento. E enquanto o som das ondas batendo contra o casco ecoava pela madrugada, eu fechei os olhos e visualizei o dia seguinte. Ele estaria lá, junto dos padrinhos, rindo, sem saber que a mulher a quem chamou de decepção agora tinha poder para dar a ordem que ele um dia achou que eu nunca mereceria dar. A vida tem ironias que nenhum planejamento militar seria capaz de prever. E naquela noite, antes de dormir, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Quando o momento chegasse, eu não buscaria vingança. Buscaria equilíbrio. A força mais devastadora não vem do grito. Vem do comando dito com calma. Eles sempre achavam que sabiam. Achavam que sabiam o que eu aguentava. Achavam que sabiam o que significava farda em corpo de mulher. Diziam que eu só sabia manter a gola limpa, a farda passada, o cabelo preso como se fosse capa de revista, mas que quando o navio balançasse de verdade, eu seria a primeira a escorregar. Diziam isso com os olhos, mesmo quando não tinham coragem de dizer com a boca. Só que naquela manhã, eles disseram, e em voz alta, na frente de toda a equipe de ponte. Foi em uma operação de rotina que virou emergência em menos de 2 horas. Uma frente de tempestade se formou mais rápido do que o radar previa. O mar mudou de humor como uma explosão contida, e o navio começou a balançar com violência. As ordens vinham rápidas. Os alarmes soavam com ecos abafados, e o convés já se tornava perigoso até para os mais experientes. A tripulação correu para proteger os compartimentos externos, fixar os equipamentos e preparar o sistema de propulsão auxiliar. Era o tipo de situação que não escolhe quem tem medalha ou patente. Escolhe quem tem estômago e coragem. Eu estava no comando tático da ponte intermediária. Era minha primeira missão como oficial responsável pelo suporte de estabilidade em emergências. Uma posição que, naquele navio,
sempre havia sido ocupada por homens mais velhos. Todos os olhares estavam em mim, alguns esperando competência, outros esperando fracasso. Enquanto atualizava o plano de contingência no quadro tático, um sargento veterano, um dos amigos do meu pai, que estava a bordo, claro, como apoio técnico honorário, virou-se para o capitão e disse, como quem faz uma piada leve, mas carregada de veneno: "Essa aí é só uma mulher engomada. Vai querer enfrentar o mar com batom." Ele achou que eu não ouviria, ou talvez quisesse que eu ouvisse. Porque o que esses homens nunca entenderam é que quando não podem nos dobrar, eles tentam nos desmoralizar. Silenciei. Continuei meu relatório como se nada tivesse sido dito. Só que naquela hora, mais do que nunca, eu soube. Aquele dia seria o divisor. A tempestade avançou. O radar traçava ondas com mais de 4 metros. O vento cortava o casco com força irregular e uma das escotilhas do flanco esquerdo começou a apresentar falha na vedação. O comandante-geral pediu alguém para ir verificar de perto. Nenhum voluntário. Olhares desviados. Silêncio. Foi quando eu dei um passo à frente. Eu vou. Ninguém tentou me impedir. Ninguém se ofereceu para ir junto. Porque, no fundo, todos queriam ver o que aconteceria. Se eu cairia. Se recuaria. Se confirmaria o estereótipo que eles tanto queriam manter. Desci as escadas internas com o corpo já sendo jogado contra os corrimões. As botas escorregavam nos degraus úmidos. O cheiro de óleo e sal invadia as narinas como um soco. Cheguei ao compartimento de acesso à escotilha e encontrei água entrando em jatos finos pelos encaixes de borracha desgastada. Peguei os cabos de emergência, os fechos de contenção e comecei a isolar manualmente o ponto de falha. Era um trabalho que exigia força física, precisão e calma. E ali, com a sirene de oscilação vibrando no teto e o som das ondas batendo contra o aço grosso do navio, eu tive que usar tudo que aprendi. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de tensão. Cada movimento era um risco calculado. Cada segundo contava. A água gelada começou a subir pelo chão, até molhar o joelho. Eu não recuei. Fixei as correias de contenção, vesti os cintos de trava e selei a escotilha de forma improvisada com 2 fechos extras, ganhando minutos preciosos para que a equipe técnica subisse os reforços. Quando terminei, mal sentia os braços, mas levantei. E voltei para a ponte, molhada até a cintura, cabelo grudado na nuca, olhos ardendo de sal. Ao entrar, ninguém disse uma palavra, nem o sargento, nem os outros. Eu apenas me aproximei do mapa, atualizei o quadro de segurança e comuniquei com voz firme. Compensação feita. Infiltração temporariamente contida. Sugiro que a equipe de manutenção comece a substituição da vedação imediatamente. O comandante me olhou com um misto de surpresa e alívio. Eu vi. Ele não esperava menos, mas também não esperava que fosse tão rápido. O sargento que havia feito a piada sobre batom ficou em silêncio. A mão dele apertava o rádio com força, como se aquilo o ajudasse a manter o controle. Não me pediu desculpas. Não precisava, porque naquele ambiente, quem cala, consente. E aquele silêncio era a única confissão que eu precisava. Mais tarde, quando a tempestade já havia passado e a tripulação começava a reorganizar os compartimentos, fui até a enfermaria checar um ferimento leve na mão. O médico olhou, limpou com cuidado e comentou: "O pessoal da manutenção disse que a senhora salvou a entrada de água naquele ponto. Podia ter sido bem pior." Eu apenas assenti. Não buscava elogios. Buscava lembrança. Que eles lembrassem. Que aquele dia ficasse registrado como o dia em que a mulher engomada segurou o casco sozinha. Meu pai, é claro, soube do episódio. Os relatórios circularam, mas ele nunca comentou. Nunca me procurou para saber se eu estava bem. Só passou por mim no corredor lateral da embarcação, com aquele mesmo olhar seco e distante. E mais uma vez, aquele meio aceno de que nada aconteceu. Mas agora era diferente. Porque dessa vez eu não precisava mais de reconhecimento. A tripulação sabia, a ponte sabia, o comandante sabia, e principalmente eu sabia. Sabia do que era feita. Sabia que não tinha mais nada a provar. E mesmo assim, continuaria provando, dia após dia, porque ser mulher no comando é viver em constante vigilância. Naquela noite, sozinha na cabine, pendurei meu uniforme molhado ao lado da pia. Ainda estava salgado. Ainda trazia o cheiro do mar em fúria.
Olhei para ele por longos minutos. Depois me sentei, peguei meu caderno de anotações pessoais e escrevi. Não foi pela escotilha. Foi por mim. Pela menina que ouviu o pai dizer que ela nunca aguentaria o balanço. Pela tenente que engoliu o choro no corredor. Pela oficial que hoje ficou de pé no meio da tempestade. E não caiu. Aquele caderno me acompanharia por muito tempo. Mas foi naquela página que algo mudou. Porque ali, naquele registro silencioso, estava a virada definitiva. E eu nem imaginava naquele momento que, muito em breve, a embarcação que um dia me viu ser testada seria colocada sob meu comando, com os mesmos homens, com os mesmos olhos, mas agora com a certeza absoluta de quem era a mulher que eles jamais conseguiram derrubar. A primeira vez que vi meu nome escrito como Comandante Azevedo foi em um memorando impresso em fonte Arial tamanho 12, encabeçado pelo brasão da Marinha do Brasil. Nenhuma celebração, nenhum discurso, nenhum aplauso. Era apenas um papel dobrado dentro de um envelope pardo, entregue por um oficial de intendência com um olhar neutro e postura impecável. Mas para mim, aquele documento era tudo. Era o fim de uma espera que doía nos ossos, o início de uma responsabilidade que eu já carregava na alma. A designação veio por merecimento e estratégia. Após a última operação de contenção em alto mar, onde eu me mantive à frente das decisões táticas sob risco extremo, o comando considerou minha conduta como evidência irrefutável de prontidão. Disseram que era hora de testar minha liderança em um ambiente de comando pleno. O navio era o mesmo. A embarcação onde cresci profissionalmente, onde fui humilhada, onde chorei sozinha num compartimento de manutenção, onde ouvi o eco da frase "só uma mulher engomada". O navio onde meu pai agora pisava como veterano convidado. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia. Porque a ordem de nomeação ainda era restrita ao comando geral. A apresentação oficial seria feita no final da semana, durante o ritual de passagem que marcaria minha ascensão ao posto de comandante em chefe daquela embarcação. Até lá, eu estava sob o manto do anonimato operacional, circulando como mais uma oficial sênior em missão técnica, observadora discreta entre corredores que já conhecia de olhos fechados. Decidi não me apressar. Não corri para o alojamento principal de comando. Não tomei para mim a cadeira do capitão. Permiti que o boato circulasse lentamente. Fiquei observando, analisando, sentindo cada movimento da tripulação, cada olhar de desconfiança, cada sussurro que carregava a minha presença, como quem carrega uma suspeita incômoda. Até meu pai parecia inquieto, como se percebesse que algo estava fora do lugar. Mas, como sempre, escolheu o desprezo como forma de ignorar o que não compreendia. Eu podia ouvir os passos dele nos corredores, o jeito como ele ainda falava alto demais nas refeições, tentando provar uma autoridade que já não lhe cabia. Ele conversava com os 2 padrinhos, os mesmos que zombaram de mim dias atrás, sobre o declínio da Marinha e como os novos oficiais são cheios de burocracia e pouco mar. Comentava, sem saber, sobre as normas que eu mesma havia ajudado a escrever. Eles falavam de mim sem saber que estavam falando comigo. Enquanto isso, eu me preparava. Lia todos os relatórios recentes, revia o histórico da tripulação, identificava os pontos críticos de manutenção, anotava observações logísticas que nenhum dos atuais oficiais parecia considerar com seriedade. Eu queria chegar pronta, porque quando o momento chegasse, não haveria espaço para surpresa. Eles poderiam se chocar, poderiam engasgar, poderiam engolir seco, mas não poderiam dizer que eu não estava preparada. Na noite anterior à revelação, fui ao convés superior. O céu estava limpo, mas o vento soprava forte, como se o mar me sondasse. A embarcação dormia em seu ritmo usual. Sons de hélices distantes, o tilintar de metal solto, uma ou outra voz abafada. Fiquei ali por um tempo, apoiada no corrimão, lembrando de todas as vezes em que passei por aquele ponto me sentindo menor do que era. Recordei quando subi aquele mesmo convés como aspirante, segurando nervosamente a prancheta contra o peito, esperando ordens de homens que jamais me chamariam de igual. Mas agora eu era o topo da cadeia. O sim, senhora, viria para mim, e eu sabia exatamente como usaria esse poder. Não para humilhar, não para me vingar, mas para restaurar equilíbrio, para que aquele navio, aquele símbolo flutuante de tantas dores, se tornasse, ao menos sob meu comando, um lugar onde outras mulheres não precisassem provar o tempo todo que eram capazes.
O plano estava traçado. Na manhã seguinte, eu daria início a uma inspeção surpresa. Oficialmente, seria uma vistoria de rotina solicitada pelo comando superior. Na prática, seria o momento em que eu apareceria pela primeira vez com o uniforme de comandante. A presença de oficiais veteranos, como meu pai e os padrinhos, tornava o cenário ainda mais emblemático. Era necessário que tudo fosse feito sem ruídos. A formalidade seria minha aliada. Na madrugada, preparei o uniforme. Tirei do armário o cap cerimonial, a farda engomada, as botas polidas, tudo como manda o protocolo. No bolso interno, coloquei o memorando original da nomeação, o mesmo que recebi no envelope pardo. Não era necessário, mas era simbólico. Eu queria ter em mãos o documento que mudaria o rumo da história daquelas pessoas. E da minha. Às 07h45, solicitei que reunissem toda a tripulação no convés principal. O anúncio foi feito por um suboficial, com tom impessoal e breve. Ordem do alto comando, vistoria técnica surpresa. Todos reunidos no convés em formação. A movimentação começou. Marinheiros se alinharam. Sargentos reuniram seus setores. O clima era de confusão discreta, mas ninguém questionava. Quando cheguei ao topo da escada que dava acesso ao patamar central, os olhos começaram a se voltar. Alguns tentavam esconder o susto, outros permaneciam imóveis, como se esperassem alguma explicação. Meu pai estava ali, de braços cruzados, rosto franzido, seus 2 amigos ao lado. Ele me olhou, mas não entendeu. Ainda não. Estava prestes a entender. Desci lentamente, cada passo ecoando contra o metal, como um tambor de guerra abafado. Ao chegar na base da escada, parei. Olhei para o relógio. 0800 em ponto. E então falei, em voz alta, clara, firme. Tripulação, atenção. Aqui quem fala é a nova comandante deste navio, oficial nomeada em ordem direta da chefia do Estado-Maior da Marinha. A partir de agora, todas as operações a bordo estarão sob minha supervisão direta. Um silêncio absoluto caiu sobre o convés. Nenhum ruído, nenhum suspiro. Apenas olhos arregalados, espinha ereta, confusão latente. Os mais jovens foram os primeiros a reagir. Postura de respeito, pequena movimentação de correção de farda. Mas os veteranos congelaram. Vi o momento exato em que meu pai entendeu. Os olhos dele se contraíram. O maxilar travou. Os braços descruzaram com lentidão mecânica. Os padrinhos ao lado abriram ligeiramente os lábios, mas não disseram nada. Eles sabiam. Todos sabiam. Não havia mais volta. Ordem imediata. Quero todo mundo alinhado. E rápido. Antes que eu mude de ideia. Não foi uma ameaça. Foi um aviso. Um gesto simbólico. Um lembrete de que o respeito que nunca me foi dado estava agora estampado no brasão sobre meu peito. E naquele momento, pela primeira vez, eu vi meu pai baixar os olhos. Havia algo de cruel naquela manhã. Não nas palavras, porque não houve nenhuma. Não nos olhares, porque os olhos estavam baixos, contidos, submissos. A crueldade estava no silêncio. E não era qualquer silêncio. Era o tipo que corta o ar em fatias finas, que esvazia os corredores e torna o som dos próprios passos mais alto do que qualquer sirene de emergência. Era o silêncio de homens que me olharam por anos como um estorvo e agora me viam como comandante. E entre eles, o mais barulhento de todos era aquele que mais se calava, meu pai. Após o anúncio no convés, segui com firmeza em direção à ponte de comando. Não houve salva de palmas. Não houve nenhuma tentativa de contestar a autoridade que eu acabara de assumir. E nem precisava. A nomeação estava registrada, a ordem assinada. O uniforme dizia por si. A minha presença ali, com o cap cerimonial e os ombros erguidos, já era a confirmação de que o jogo havia mudado. A comandante agora tinha rosto. E não era o rosto que eles esperavam. A multidão de fardas começou a se desfazer lentamente. Marinheiros voltando aos seus postos, oficiais inferiores ajustando cronogramas, e os veteranos dispersando como quem procura refúgio na rotina. Mas meu pai ficou. Por alguns segundos intermináveis, ele permaneceu imóvel, de pé no canto esquerdo do convés, com os olhos fixos no horizonte como se aquilo fosse mais importante do que tudo o que acabara de acontecer. Eu caminhei até ele. Não por provocação, não por desafio,
mas porque a ponte de comando ficava naquela direção. E não havia outro caminho. Era como se o próprio destino houvesse desenhado aquele corredor de tensão. Meu trajeto até a sala onde eu comandaria tudo passava exatamente pelo homem que um dia me chamou de lixo da marinha. À medida que me aproximava, percebi o quanto ele envelhecera. Não era só o cabelo ralo ou o vinco fundo entre as sobrancelhas. Era o peso nos ombros. O peso de quem se agarra ao que sobrou, mesmo quando o que sobrou já não responde à autoridade que um dia teve. Ele não se moveu, não me olhou, não sequer ajustou a postura. Era como se eu não existisse, e ainda assim, era impossível ignorar o que se impunha ali. A presença que ele tentou apagar estava viva, respirando, fardada e em posição de comando. Passei a menos de 1 metro dele. Os sons do navio, o motor grave e constante, o atrito das cordas contra os guinchos, o assovio do vento no convés, pareciam se curvar diante do silêncio entre nós dois. Cada passo meu reverberava como um tambor solitário. Ele não disse parabéns, não disse entendi, não disse nada, e a ausência de palavras foi mais eloquente do que qualquer brado militar. Ao passar, não o encarei. Mantenho minha cabeça erguida, os olhos fixos adiante, como aprendi a fazer desde a formação. Um comandante não procura aceitação, ele carrega responsabilidade. E naquele momento, minha função era seguir. Havia rotas a revisar, relatórios a corrigir, tripulantes a alinhar. E se ele escolhia o silêncio como resposta, eu o receberia como quem recebe um presente indesejado, com civilidade, mas sem abrir espaço para que me pesasse mais do que já pesou. Cheguei à escada que levava à ponte de comando. Lá de cima, a embarcação se estendia como um território sob meu domínio. Os mastros, as antenas, os tanques de carga, o radar girando como uma sentinela constante. Tudo agora sob meu olhar. Entrei na sala de comando. Um marinheiro mais jovem me aguardava. Ele engoliu seco quando me viu. Depois se curvou ligeiramente e disse com voz firme: "Comandante a bordo." Eu apenas retribuí com um gesto breve. Os outros oficiais que estavam na ponte também me cumprimentaram. Todos com aquela mistura de respeito, surpresa e tensão que só a presença inesperada da autoridade feminina ainda provoca em ambientes hierárquicos. Mas não havia espaço para hesitação. Pedi os últimos registros de comunicação com a base, conferi as anotações da jornada anterior e solicitei que os protocolos de manutenção fossem atualizados sob minha supervisão. Aos poucos, a rotina começou a se reorganizar sob meu comando. Os primeiros olhares de dúvida deram lugar ao pragmatismo. As ordens eram claras. A postura, inegociável. Eu não usava o tom de quem se impõe por força. Usava o tom de quem sabe exatamente o que está fazendo. E isso, mais do que gritos ou ameaças, era o que mais desconcertava os resistentes. Não havia onde me atacar. Eu não hesitava. Eu não pedia permissão. Eu não recuava. Mais tarde, pedi para que o veterano Azevedo, sim, eu usei o nome dele no relatório, fosse informado de que, enquanto a missão estivesse ativa, ele se reportaria a mim diretamente para qualquer solicitação a bordo. Não por vingança, mas porque era o procedimento correto. Ele estava ali como apoio técnico da base, e qualquer movimentação deveria passar por meu crivo. O suboficial que levou a mensagem voltou minutos depois, sem expressão, e disse: ele apenas assentiu com a cabeça. A resposta era típica, seca, cortante, esvaziada. Mas o simples fato de que ele não discutiu, não questionou, não se recusou, era o início do reconhecimento, porque na linguagem fria da caserna, o silêncio às vezes é tudo o que resta quando a hierarquia fala mais alto do que o ego. No fim do dia, caminhei sozinha até o compartimento onde ficava a mesa de comando tático. Abri meu caderno de anotações e escrevi: hoje meu pai me ignorou como comandante, mas não me contestou, e isso vindo dele é quase uma medalha. Fechei o caderno, apoiei os cotovelos na mesa e respirei fundo. Não havia paz ainda, havia apenas uma trégua, mas era suficiente. A partir daquele ponto, cada dia seria mais um tijolo na reconstrução de um respeito que ele tentou negar. E se ele insistisse em fingir que não via, que não ouvia, que não aceitava, eu continuaria ali, presente, inabalável, presente como um farol diante do mar revolto da masculinidade ferida. Porque eu aprendi desde cedo
que não é preciso gritar para comandar. Basta permanecer de pé, mesmo quando o sangue é o primeiro a duvidar de você. Em navio, respeito não se pede, se toma, se exige com silêncio, se constrói com firmeza. E, na maioria das vezes, se impõe no primeiro confronto com a cadeia de comando. A ponte pode ser sua por nomeação, mas só se torna sua de verdade quando os que estão abaixo reconhecem que você merece estar ali. É por isso que, no segundo dia após assumir oficialmente o comando, convoquei a primeira reunião da equipe de chefia. Não porque havia algo urgente a decidir, mas porque eu sabia que aquele encontro seria o primeiro verdadeiro teste da minha autoridade. Marcamos para 07:00. Pontualidade é lei. Na embarcação onde estive, um atraso de 60 segundos já é o suficiente para instalar a dúvida. Então eu cheguei antes. Arrumei a mesa de reunião como sempre vi os antigos comandantes fazerem. Organizei os relatórios de desempenho, imprimi os novos turnos de escala, destaquei 3 áreas críticas de revisão operacional e coloquei um envelope pardo ao centro. O mesmo tipo de envelope que um dia trouxe minha nomeação. Dentro dele, havia algo ainda mais simbólico. Os registros formais de advertência disciplinar por condutas anti-hierárquicas. Não era uma ameaça, era um lembrete. Às 06:57, começaram a entrar, um a um, todos com a farda em ordem, postura rígida, olhos calculados. Havia sargentos que me conheciam desde que eu era aspirante, oficiais subalternos que já tinham servido comigo em outras missões e 2 veteranos de apoio, um deles amigo antigo do meu pai, o outro conhecido por dar apelidos aos superiores quando achava que ninguém estava ouvindo. Nenhum deles parecia confortável. A tensão estava no ar como maresia pesada antes da tempestade. E ainda assim, ninguém ousava dar nome ao que sentiam. Medo de perder o controle. Quando todos estavam sentados, fiz uma breve pausa. Não sorri, não me curvei. Olhei nos olhos de cada um, sem pressa. Eles não desviaram o olhar, mas endureceram a mandíbula, como se estivessem tentando provar algo. Eu entendi. Era uma mesa de homens. Homens que, pela primeira vez, precisavam ouvir ordens de uma mulher que já tinham ridicularizado. Eu não podia hesitar. Senhores, comecei, com a voz baixa, firme, controlada. Esta reunião não é para agradar ninguém. É para estabelecer o que vai mudar. E vai mudar rápido. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era possível ouvir o ruído do radar girando lá fora. Tirei da pasta o primeiro relatório. Nos últimos 30 dias, tivemos 3 desvios de rota não comunicados ao sistema central. 2 atrasos de inspeção de compartimento. Um incidente de conduta inadequada durante a troca de turno. Tudo isso está documentado. E a partir de hoje, não será mais tolerado. Um dos sargentos, o mais velho, cruzou os braços. Estava testando, fazendo o jogo da resistência passiva, mas eu já tinha previsto. Sargento Mendonça, falei diretamente. O senhor cruzou os braços agora, como já cruzou nas últimas 2 semanas diante de ordens diretas de superioras femininas. Tenho aqui 3 relatos. Se quiser, posso ler. Mas prefiro que me diga agora se pretende manter essa postura, ou se está pronto para trabalhar como parte da equipe. Ele descruzou os braços. Não pediu desculpas, mas ficou em silêncio. Silêncio, às vezes, é tudo o que a verdade precisa. Continuei. Mostrei os novos turnos de escala. Redistribuí os responsáveis pelos compartimentos críticos. Revoguei 2 privilégios informais que vinham sendo mantidos sob pretexto de tradição. Um deles era o uso exclusivo de sala de descanso por suboficiais mais antigos. Agora, o espaço seria compartilhado por mérito, não por tempo de serviço. Foi aí que um dos veteranos, o amigo do meu pai, levantou a voz, baixa, mas cortante. Comandante, com todo respeito, a senhora está tentando apagar tudo o que construímos nesse navio ao longo de anos. Eu não esperei. Não, disse olhando direto para ele. Estou apagando tudo o que foi construído com base em conveniência, favorecimento e silêncio. Se tiver alguma contribuição técnica real, eu ouço. Mas se for só nostalgia mal disfarçada de hierarquia, recomendo que guarde para si. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. O olhar dele vacilou, e foi nesse instante que senti o ar da sala mudar. O medo que alguns tinham de mim começou a se converter em algo mais perigoso. Respeito.
Tirei do envelope pardo os formulários de advertência. Eram 3. Todos com nomes preenchidos. Não porque eu pretendia entregá-los, mas porque eu precisava que eles soubessem que estava preparada para fazê-lo. Esses documentos não foram enviados ainda, mas estão prontos. Qualquer sinal de desacato ou sabotagem operacional será tratado com rigor. Vocês podem me odiar por isso. Eu aceito. Mas vão me respeitar. E respeito, aqui, não é sentimental. É técnico. É institucional. É inegociável. Esperei que alguém dissesse algo. Ninguém falou. Então finalizei. Vocês têm 2 escolhas a partir de agora. Ou se adaptam à nova hierarquia, ou solicitem transferência voluntária. Nenhuma das opções me ofende. Mas nenhuma hesitação será tolerada enquanto eu estiver no comando. Fechei a pasta. Levantei. E antes de sair da sala, acrescentei. Reuniões semanais às segundas. Composição de chefia pode mudar conforme o desempenho. Quem ficar, saiba. Eu cobro, mas protejo. Sempre. Saí da sala e deixei a porta entreaberta. Queria ouvir o que diziam quando eu não estivesse ali. Os primeiros segundos foram de silêncio. Depois, sussurros. Um deles, não identifiquei qual, soltou um comentário abafado. Ela não está blefando. E outro respondeu. Nem precisa. Ela sabe exatamente onde está pisando. Aquela foi a frase que definiu tudo. Eu não precisava gritar. Não precisava impor medo. Bastava mostrar que estava preparada. E que tinha a coragem de fazer o que nenhum dos anteriores teve. Encarar o vício do costume, a rede do favorecimento, o ego do machismo militar. Naquela noite, registrei tudo no meu relatório pessoal. Não enviei para ninguém. Apenas arquivei. Nomeei o arquivo como Hierarquia Real, 12 minutos. Porque foi esse o tempo que levei para mudar o tom de um ambiente inteiro. Do descrédito à obediência. Da zombaria ao respeito. Quando voltei ao convés para a última ronda do dia, cruzei com meu pai vindo da ala de apoio. Ele estava sozinho, carregando uma prancheta contra o peito, como se isso ainda lhe desse alguma autoridade. Me viu de longe. Não desviou o olhar, mas também não se aproximou. Eu mantive o passo. Passei por ele como quem atravessa uma sombra conhecida. Ele não disse nada. Nem eu. Mas no fundo eu sabia. A notícia da reunião já tinha chegado até ele. E mesmo que nunca dissesse em voz alta, ele entenderia com clareza militar. A filha que ele achava que nunca teria comando, agora mandava. E estava apenas começando. Não era raiva. Não era orgulho. Era justiça. E justiça, dentro de um navio, não se aplica com emoção, se aplica com comando. E comando, eu aprendi, não se negocia. Na manhã daquele dia, eu já havia definido tudo mentalmente antes mesmo de calçar as botas. O relatório de conduta do setor de apoio técnico havia chegado à minha mesa na noite anterior. Dentre os nomes listados por falta de alinhamento, conduta evasiva e recusa sutil a colaborar com a nova gestão, o último nome quase me fez rir de incredulidade. Azevedo, F.A. Insubordinação passiva, atraso reiterado em envios de relatório, ausência em reunião de setor. Meu pai. Aquele que já havia me chamado de engomada, de vergonha, de curiosidade de farda, agora se tornava oficialmente um ponto de tensão no meu navio. Por dias ele vinha se esquivando. Ignorava orientações diretas. Desviava o olhar sempre que cruzava comigo nos corredores. Assinava relatórios com datas trocadas e respostas genéricas. Era o tipo de resistência silenciosa que ele sempre usou em casa. A ausência como forma de punição. Só que ali, dentro daquele navio, a ausência dele não era mais um golpe emocional. Era um risco administrativo. Naquela manhã, chamei o suboficial responsável pelo setor e disse sem cerimônia: "Quero o militar Azevedo na minha sala às 08h30 e avise que será reunião disciplinar." O suboficial engoliu seco. Ele sabia quem era Azevedo. Sabia que eu sabia. Mas não questionou. Apenas assentiu. E saiu com o passo ligeiro de quem carrega uma missão sensível. Pontualmente às 08h30, ouvi 3 batidas na porta da minha sala de comando. Ajeitei o cap sobre a mesa e disse: "Entre." Ele entrou, corpo ereto, olhar carregado de desdém disfarçado de formalidade. Fardado com perfeição, como sempre. Ele nunca permitiu que o mundo o visse desalinhado.
Mesmo nas derrotas pessoais, meu pai sempre se apresentava limpo. Mas ali, dentro da minha sala, a farda dele era só um escudo enferrujado. Fechou a porta atrás de si, sem pedir permissão. Não me chamou de comandante. Não bateu continência. Apenas ficou parado diante de mim, com a postura de quem acredita que basta ter história para não precisar respeitar presente. Eu esperei 3 segundos, depois 5, depois 10. Ele não disse nada. Então, com voz absolutamente neutra, iniciei. Militar Azevedo está formalmente convocado para responder a uma reunião disciplinar por conduta incompatível com a organização hierárquica da Marinha. Antes de seguir, aguardo sua apresentação. Ele permaneceu em silêncio. Depois de longos segundos, disse apenas: achei que a gente podia resolver isso sem teatrinho. A frase caiu sobre a sala como uma âncora no fundo do mar. Eu me mantive imóvel. Então levantei, girei a cadeira, caminhei até ele com o memorando em mãos e parei a poucos passos de distância. O silêncio era absoluto. Nem os motores do navio conseguiam mascarar o som da tensão entre nós dois. Militar Azevedo, repeti com mais firmeza. Apresente-se, ou peça baixa agora. Ele respirou fundo, os olhos queimando, a mandíbula contraída. Era a primeira vez, desde a minha posse, que ele me via completamente à frente. Não como filha, não como ameaça, mas como comandante. E o orgulho dele, que sempre foi mais pesado do que o cofre de honra que mantinha em casa, tremia por dentro. Eu vi. A mão dele subiu devagar. A coluna se ajeitou. Os olhos se fixaram em um ponto neutro atrás de mim, como manda o protocolo. E então, finalmente, ele disse: Militar Azevedo, apoio técnico designado à seção 2B, apresentando-se a comandante da embarcação. As palavras saíram arrastadas, secas, mas saíram. Eu retribuí o gesto com um leve aceno. Em seguida, estendi o relatório com as advertências. Ele não tocou, apenas olhou, mas olhou como se estivesse vendo pela primeira vez o reflexo do que ele construiu, ou destruiu, com cada silêncio, cada piada, cada frase maldita que me lançou ao longo dos anos. Este é seu histórico dos últimos dias. Insubordinação velada, descumprimento de horário, relatórios incompletos, reações passivo-agressivas diante da cadeia de comando. Eu poderia iniciar um processo formal, mas não farei isso, ainda, porque diferente do senhor, eu aprendi que comando é firmeza sem humilhação. Ele não respondeu, mas a partir de hoje, cada passo seu neste navio estará sob minha avaliação direta. Se voltar a se omitir, serei forçada a solicitar sua remoção da embarcação. E se tentar influenciar negativamente qualquer membro da tripulação, encaminho para a sindicância. Estamos entendidos? Ele assentiu, com um movimento seco, breve, mas o suficiente. A primeira admissão, não de culpa, mas de derrota. Dispensado, ele virou sem dizer mais nada e saiu. A porta se fechou atrás dele como um ponto final, e eu permaneci ali, de pé, por alguns segundos, os olhos fixos onde ele estivera, a mão ainda segurando o relatório, o coração, tranquilo. Não havia vitória naquele momento. Havia consequência. Havia o peso de uma autoridade que, por direito e mérito, não podia mais ser negada nem por sangue. E, ironicamente, foi naquele dia que senti pela primeira vez o que significava verdadeiramente comandar. Porque não se tratava de punir, mas de delimitar fronteiras. Na hora do almoço, sentei sozinha na ala dos oficiais. Recusei os convites para dividir a mesa, não porque estava ressentida, mas porque precisava do silêncio. O refeitório estava movimentado, mas ele não entrou. Soube depois que almoçou em pé, no compartimento de apoio, sem falar com ninguém. Naquela noite, ao escrever meu relatório interno, finalizei com uma frase que me veio sem esforço. O homem que nunca me chamou de filha, agora se apresenta como subordinado. E ainda assim, é menos difícil para ele aceitar a patente do que reconhecer o nome. Era verdade. Ele jamais me chamaria de filha. E eu, sinceramente, já não precisava mais disso. Eu tinha o respeito da tripulação. A ordem estava restabelecida. E o silêncio dele, por mais frio que fosse, agora vinha precedido de um sim, senhora. E isso, para mim, já era mais do que qualquer palavra que ele tivesse se recusado a dizer nos últimos 30 anos. Algumas palavras não servem para serem ditas em voz alta,
Não porque faltam coragem, mas porque merecem silêncio. Aquele tipo de silêncio que protege, que preserva, que transforma uma frase em lâmina, sem precisar levantar a voz. E foi nesse silêncio que eu decidi escrever a carta. O navio estava ancorado para uma pausa técnica de 48 horas, um breve intervalo entre duas rotas que exigiriam ajustes logísticos e atualização de sistemas internos. Era o momento em que cada setor organizava sua própria embarcação interna. Limpeza de relatórios, revisão de ordens, reorganização dos armários, remendo dos cantos mais frágeis, tanto da estrutura metálica quanto da humana. Eu sabia que ele usava esses dias para se isolar. Trabalhava como técnico de apoio num compartimento lateral, afastado dos corredores centrais, onde podia evitar interações, fingir que ainda tinha algum domínio. Eu respeitava o espaço, mas o tempo da omissão havia acabado. Desde nossa última conversa formal, ou melhor, desde o ultimato que dei a ele, meu pai havia se calado. Cumpria ordens, cumpria horários, cumpria regras, mas fazia tudo com a rigidez de quem engole a humilhação seca, sem saliva, só com orgulho moído. Não olhava nos meus olhos, evitava corredores onde eu estava, sabia o que havia feito, sabia o que estava pagando, e ainda assim, parte de mim sentia que aquilo não era o suficiente, não para puni-lo, mas para deixá-lo ver de verdade, ver o que ele se recusou a ver por décadas, que a filha que ele dizia ser um erro era na verdade o reflexo da disciplina que ele mesmo pregava, só que sem o veneno do desprezo. Na tarde anterior à próxima saída, esperei ele deixar o alojamento. Sabia que sairia por volta das 17 horas para inspecionar um dos geradores do compartimento C. Entrei em silêncio. Os armários dele estavam em ordem. A cama, impecável. A prancheta sobre a mesa, com os mesmos adesivos antigos da época em que ele ainda era respeitado pelos colegas. Aquela prancheta, para ele, era mais do que um acessório. Era um símbolo. Ele a levava para reuniões, para refeições, para o convés. Como se aquilo o mantivesse relevante. Como se aquilo fosse a última coisa que ainda respondia a ele. Foi ali que deixei a carta. Escrita à mão. Papel branco. Caneta preta. Sem timbre. Sem data. Sem assinatura formal, apenas o necessário. E as palavras, essas vieram de um lugar que eu mesma não sabia que ainda estava aberto. Você passou a vida inteira me olhando como se eu tivesse errado de farda, como se fosse uma farsa, como se usar esse sobrenome fosse uma afronta à sua memória de soldado. Você dizia que eu era fraca demais para o mar, mulher demais para suportar ordens, engomada demais para suar. E ainda assim, fui ficando, fui subindo. Fui aprendendo a comandar sem gritar, a liderar sem pisar, a resistir sem chorar. E enquanto você se escondia atrás de piadas de corredor e silêncios de aço, eu vencia relatórios, missões, falhas, tempestades. Sozinha. Hoje você me vê com farda, com comando, com a autoridade que um dia você disse que eu nunca teria. E mesmo assim, ainda não me enxerga. Então aqui vai a verdade que você sempre evitou. Filhas não são lixo. São soldados que você ignorou. E eu sou tudo o que você se recusou a ser. Presente, justa e honesta com a dor. Não quero seu orgulho, nem seu perdão. Quero que leia isso e entenda que eu não precisei da sua mão para chegar aqui. Mas teria sido mais bonito se você tivesse estendido uma. Dobrei o papel com cuidado. Coloquei exatamente sobre a prancheta. E saí. Sem remorso. Sem hesitação. Naquela noite, não dormi cedo. Fiquei na sala de navegação revendo os próximos trechos da missão. O silêncio da madrugada no navio sempre teve uma força estranha. Não é o silêncio de paz. É o silêncio de um gigante adormecido, com suas ferragens, seus tanques, seus corredores respirando em silêncio metálico. Lá pelas 2 da manhã, ouvi passos no corredor. Não levantei. Continuei com a cabeça sobre os mapas. Sabia quem era. Ele passou devagar, como se ponderasse parar. Mas não parou. Apenas andou. E sumiu na curva. No dia seguinte, ele chegou para o expediente antes da hora. O rosto estava pálido. As olheiras mais fundas. A prancheta não estava com ele. Pela primeira vez desde que embarcou, ele andava sem ela. Durante a reunião técnica falou pouco. Cumpriu o que devia, em silêncio. Depois, no refeitório,
Almoçou ao lado de 2 marinheiros, sem isolar-se. À tarde, entregou um relatório completo, o mais detalhado que já havia enviado desde o início da missão. Era como se estivesse tentando dizer alguma coisa sem dizer nada. Mas o gesto mais inesperado aconteceu no fim da noite. Ao passar por mim no corredor, enquanto eu voltava da ala de comunicações, ele parou, apenas por um segundo. Não me tocou, não me chamou, só disse com voz baixa: "Obrigada por não ter assinado." Fiquei parada. Não respondi. Não era preciso. Porque aquela frase dizia tudo. Ele havia lido, havia entendido, e pela primeira vez reconhecia, sem escudo, sem ironia, sem autoridade de mentira. Naquele instante percebi algo que nunca imaginei sentir com relação a ele. Pena. Pena por saber que ele poderia ter sido mais. Que poderia ter sido o pai que não apenas dava ordens, mas também estendia a mão. O homem que reconhecia quando a filha se tornava mais do que ele acreditava ser possível. Mas não foi. E agora era tarde. Na minha cabine, antes de dormir, peguei o segundo exemplar da carta. Sim, eu havia feito 2 cópias. A original estava com ele. A minha, guardaria comigo. Não como vingança, mas como lembrança de que as feridas mais profundas podem ser transformadas em comando, e de que, às vezes, quem cala não está vencendo, está só fugindo daquilo que se recusa a aceitar. Fechei o caderno, desliguei a luz, e dormi com a sensação que, pela primeira vez em anos, eu havia dito tudo o que precisava, sem gritar, sem forçar, sem recuar, e, acima de tudo, sem pedir que ele me chamasse de filha, porque naquele navio, naquele momento, não era isso que eu precisava ser. Eu era a comandante, e ele finalmente sabia disso. O céu naquela manhã estava limpo como raramente se vê em alto mar. Nenhum prenúncio de tempestade, nenhuma sombra no horizonte, apenas a luz forte do sol se espalhando sobre o convés principal e escorrendo pelas bordas metálicas como ouro líquido. Havia naquele brilho uma espécie de premonição, como se até o mar soubesse que algo naquele navio finalmente chegaria ao fim, ou ao princípio. Era dia de cerimônia. Não uma cerimônia qualquer. Era o ritual anual de reconhecimento de desempenho e transição simbólica de comando da embarcação. Embora eu já estivesse oficialmente no posto de comandante há dias, com todos os poderes e responsabilidades que o cargo exigia, esse era o evento que colocava tudo à luz do público. Era onde os aplausos aconteciam, onde os nomes eram lidos em voz alta, onde as hierarquias eram celebradas diante da tripulação completa, com a tropa formada, a bandeira hasteada e os olhos atentos de todos. Era também o tipo de dia em que, por tradição, os veteranos a bordo eram convidados a participar, a fazer discursos, a subir à plataforma de honra. Era o tipo de dia que meu pai conhecia de cor. Já havia estado em dezenas. E agora, pela primeira vez, não era ele quem seria chamado. Era eu. O protocolo foi seguido à risca. O apito cerimonial ecoou a 0900. A tripulação se organizou em formação. Oficiais superiores ficaram ao lado da bandeira. Sargentos, em posição de prontidão. Marinheiros mais jovens, perfilados em ordem crescente de tempo de serviço. Tudo como deve ser. Tudo como eu um dia observei em silêncio, nas cerimônias em que era apenas a oficial ignorada no canto da fileira. Eu estava dentro da cabine de comando, ajustando os últimos detalhes do meu uniforme. Cap impecável, medalhas polidas, luvas brancas ajustadas. Cada dobra do tecido havia sido calculada, não por vaidade, mas porque naquele dia eu carregava algo mais do que patente. Carregava o fim de um ciclo. Antes de sair, olhei meu reflexo no espelho preso ao armário. Não vi uma filha, não vi uma mulher, vi uma oficial. E por um segundo, lembrei da menina de 15 anos com os joelhos tremendo no pátio da escola naval, segurando um formulário de inscrição com as mãos suadas, sem saber que, um dia, mandaria em tudo isso. Respirei fundo, ajustei os ombros e caminhei para fora. Assim que pisei no convés, o som dos coturnos batendo firme no aço chamou atenção. O suboficial responsável por anunciar a entrada de comando aguardava ao lado da tribuna. Ergueu a voz. Postura de respeito. Embarcação recebe agora a comandante oficial, por mérito e nomeação direta da chefia de Estado-Maior. Apresentação da capitã de fragata Azevedo. Por um segundo, ninguém se moveu.
Era como se o nome, soando alto naquele tom oficial, tivesse paralisado o ar. Azevedo. O sobrenome dele. O nome que ele passou a vida dizendo que não me pertencia. O nome que agora ecoava com reverência. E foi aí que o som que eu jamais esperei veio. Forte. Em uníssono. Senhora Comandante. Não veio do centro. Não veio dos marinheiros mais jovens. Veio da lateral. Da ala reservada aos veteranos a bordo. Veio dos padrinhos dele. Sim. Os 2 homens que tinham rido de mim no primeiro dia. Que tinham feito piadas com minha presença. Que haviam tratado meu silêncio como fraqueza. Agora estavam ali, fardados, coluna ereta, olhos fixos, voz firme. Não disseram comandante. Disseram senhora comandante. Completo, formal, oficial, irreversível. E foi naquele momento, quando o som da reverência veio justamente de onde antes vieram as ofensas, que tudo dentro de mim silenciou. Não chorei, não sorri, apenas permaneci firme, como manda o protocolo, como exige a marinha. Mas por dentro, algo desmoronava. Um muro antigo. Uma parede de concreto construída com as frases ditas em jantares familiares, com os olhares desviados nas festas de formatura, com as ausências programadas nos momentos em que eu mais precisei. O muro da invisibilidade. E foi ali, naquele instante congelado no tempo, que olhei para a ala dos veteranos e o vi. Meu pai, sentado na terceira cadeira da fileira, corpo enrijecido, mãos sobre os joelhos, queixo levemente levantado. Mas o olhar dizia tudo. Não aplaudiu. Não saudou. Não reagiu. Permaneceu imóvel, como se a única forma de resistir fosse não se mover. Era um silêncio calculado. Um silêncio de ferro. O mesmo que ele usava quando eu tirava notas altas na escola, e ele fingia que não via. O mesmo que ele usava quando eu chegava em casa com a farda encharcada da primeira missão, e ele dizia apenas, você escolheu isso. O mesmo silêncio que me empurrou para o abismo de mim mesma por tantos anos. Agora ali, diante de todos, ele repetia a mesma estratégia. Mas pela primeira vez, era inútil, porque não havia mais como apagar. Não havia mais como negar. Eu era a comandante, e o navio inteiro sabia disso. A cerimônia prosseguiu. Discurso do oficial do setor. Entrega simbólica do comando. Chamamento da tripulação. Assinatura da ata. Tudo protocolado, tudo limpo. Cada passo da cerimônia era uma demarcação de território. E eu seguia, linha por linha, como quem fincava bandeiras no território que um dia me foi negado. Quando finalmente me dirigi à tribuna, preparei um discurso técnico. Nada de desabafos, nada de indiretas. Mas ao final, acrescentei uma frase que não estava no texto. Nesta embarcação, mérito não tem gênero. Hierarquia não tem sobrenome. E farda não é fantasia, é história. E essa história, agora, é minha. Fechei o discurso sob aplausos breves, contidos, respeitosos. Saí da tribuna sem olhar para a ala dos veteranos. Não precisava. Já havia ouvido o suficiente. Já havia visto o bastante. Mais tarde, no fim da tarde, quando o navio já estava em repouso e a tripulação se espalhava pelas atividades de rotina, cruzei com um dos padrinhos dele no corredor técnico. Ele vinha só, segurando uma caixa de ferramentas. Parou ao me ver. Parecia desconfortável, mas falou. Seu pai sempre foi duro. Nunca soube lidar com admiração. Mas hoje, ele entendeu, mesmo que nunca diga. Assenti com a cabeça. Não pedi mais nada. Aquele era o máximo de retratação que teria. E sinceramente era o suficiente. Naquela noite, subi ao convés sozinha. O céu continuava limpo. As estrelas firmes. A brisa mais leve do que o normal. Olhei para o horizonte. Não havia barulho. Não havia ordens. Não havia gritos. Só havia o som da minha respiração. O som de alguém que venceu sem se curvar. Não precisei de vingança. Precisei de presença. Não precisei ser perdoada. Precisei ser vista. E fui.